O Senhor planeja para você o bem e não o mal. Os pensamentos que Deus tem para você são pensamentos de bem e não pensamentos de mal. Será que por isso então nós viveremos só facilidades, só bênção, só glória? É bênção sobre bênção, como diz um corinho antigo, né? É bênção sobre bênção. Bom, viver cada dia com Jesus é realmente bênção sobre bênção. Sermos guiados pelo bom pastor é realmente abençoador, né? É tudo o que precisamos. Sempre lembro do Salmo 23, o que é que aquela ovelha tem? Não tem água, não tem comida, não tem segurança, não tem nada. Não tem uma mochila, não tem um cantil, não tem uma espada, não tem um escudo. E a hora que tiver fome? Ela tem um pastor, o pastor vai levar no pasto. E a hora que tiver sede? O pastor vai conduzir as águas. Quando passar pelo vale perigoso? Não tem medo, o pastor está comigo. Então tudo que ela tem é o pastor, ela só tem o pastor. E ela não tem falta de mais nada. Então o Senhor cuida de nós e tem sobre nós pensamentos de bem. Mas passaremos pelo vale da sombra da morte, passaremos por dificuldades, passaremos por lugares sombrios e tenebrosos, né? Ficaremos em situações em que veremos o pasto seco. A gente comeu hoje, mas não estou vendo a grama de amanhã aqui. A gente foi beber no riacho, tinha um pouquinho de água lá, mas eu não sei se vai ter amanhã. E o pastor continua fazendo o bem. Às vezes, nós queremos que Deus garanta e fale para nós que o que vai acontecer como se Ele nos devesse satisfação. Queremos que Deus faça a nossa vontade, né? Queremos que Deus fale aquilo que nós queremos ouvir. E hoje nós estamos lendo aqui no livro do profeta Jeremias, no capítulo 29, um texto onde tem uma discussão entre profetas. Jeremias está sendo mal visto pelo povo porque ele está dizendo constantemente: o Senhor está punindo vocês, o Senhor está punindo vocês. Uma parte do povo de Judá já foi levada para o cativeiro, já está lá debaixo do reino da Babilônia. E tem profetas falando o seguinte: não, vai ser rapidinho, daqui a 2 anos Deus vai trazer tudo de volta, Deus vai trazer o povo de volta, Deus vai abençoar, Deus vai nos dar vitória. E o povo está gostando de ouvir essas profecias, mas não são profecias de Deus. O Senhor Deus não disse, e tem profetas falando o que o povo quer ouvir e não o que Deus disse. Só que Deus usa Jeremias para falar o seguinte: esses profetas estão mentindo. Nós vimos na leitura que fizemos ontem que Jeremias faz um jugo de madeira, aquele que é usado no carro de boi, né, que prende os bois para levar peso, e fala: olha, vocês serão escravos, estarão debaixo do jugo do rei da Babilônia. E eu escolhi o rei da Babilônia. Hoje, no texto de hoje, ele fala para o povo: vão para a Babilônia, orem por ela, porque vocês vão viver lá 70 anos, para que Deus abençoe e prospere, porque a prosperidade de vocês depende dela. Vocês serão cidadãos de lá. Só que os profetas que estão em Judá estão falando ao contrário, estão falando: não, fiquem tranquilos, que Deus vai trazer vocês de volta já. Como é que sabemos quando uma palavra é de Deus ou não? Naquele tempo estava complicado, porque Jeremias não tinha a Bíblia toda escrita e Deus falava através dele e não saía uma voz diferente quando Deus falava. E não saía uma voz diferente também da boca do falso profeta. Então ele usa um critério para falar do cumprimento e também o critério da punição. Primeiro ele fala assim: olha, você que está profetizando aí que vai acontecer uma coisa boa, para que o povo acredite, essa coisa deve acontecer, né? Tem que ser rápido. Mas como ia demorar muito tempo, então Deus usa Jeremias para falar contra esse profeta Ananias, que quebrou o jugo de Jeremias, que Jeremias tinha feito. E Deus fala: eu vou piorar a punição. Você quebrou um jugo de madeira, agora eu vou colocar sobre o povo um jugo de ferro. E para todo mundo saber que é verdade,
e que Ananias está falando mentira, Ananias vai morrer. E o texto diz que 2 meses depois Ananias morre. Se você leu aqui no capítulo 28, né, versículo 17, Ananias morre 2 meses depois. E Deus reforça a palavra dele: eu vou levar vocês todos para o exílio, ficarão lá por 70 anos, vocês servirão o rei da Babilônia, o filho dele, o neto dele. Quando acabar o tempo dele, eu vou trazer outras nações que os dominarão, então eu os trarei para cá. E Deus está falando: eu estou fazendo isso porque amo vocês, eu tenho pensamentos bons a respeito de vocês. Deus chamou a atenção inúmeras vezes desse povo porque não o ouviu, porque desobedeceu, porque adorou outros deuses, falsos ídolos. Então esse povo precisava de uma correção e Deus está dizendo: eu estou dando a correção. E historicamente nós vemos que depois desse exílio, realmente o povo se afasta dos falsos ídolos e volta para Deus e tem Deus como único Senhor, volta a ser uma religião do único Deus. Mas é necessário que eles passem esse tempo. É necessário que eles ouçam a palavra de Deus. Olha aqui no versículo 8, quando ele fala dos profetas que não devem ser ouvidos. Olha, não deem ouvidos ao sonho desses profetas, porque eles sonham o que vocês querem ouvir. O Senhor está falando: eu vou deixar vocês na Babilônia por 70 anos. E assim diz o Senhor: os planos que eu tenho para vocês são planos de bem e não plano de mal, planos para dar um futuro, versículo 11, pelo qual anseio. E quando vocês voltarem, naqueles dias, quando vocês chamarem por mim, eu os ouvirei. Se me buscarem de todo o coração, me encontrarão. Serei encontrado por vocês, diz o Senhor. Acabarei com seu exílio e os restaurarei. Eu os reunirei de todas as nações para as quais os enviei e os trarei de volta para casa, para a sua terra. Deus vai abençoar. Mas como esse povo desobedeceu, eles enfrentam as consequências. Assim como aquele falso profeta enfrentou as consequências. Como saber o que Deus tem para mim, o que Deus tem para você? Hoje nós não estamos mais na situação de Jeremias, né? Onde tinha um livro sagrado sendo escrito. Hoje nós temos ele completo. Você tem aí em várias versões. Você tem a Bíblia, eu estou lendo aqui no aparelhinho, né? Você pode ler no seu celular, no computador, você pode ler de papel, em várias versões, e você tem a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz qual é o bem que Deus tem reservado para você, que é a vida eterna. É a vida eterna com Ele. O descanso que Ele tem para nós é vivermos uma vida de verdade. Descanso da angústia, descanso do cansaço, descanso da opressão, né? Descanso de tudo que é mal. Mas o que Ele tem para nós é vida eterna, vida de prazer, vida de satisfação, vida de verdade. Como devemos viver aqui na Terra? Já está dito: vivendo os padrões de Jesus. Vivendo a vida de Cristo em nós, porque já morremos para esse mundo, agora vivemos para Cristo. Então nós sabemos qual é a vontade de Deus. Mesmo assim, a Bíblia vai dizer que existem várias pessoas que hoje em dia têm coceira no ouvido, querem ouvir o que agradam. Mas você deve buscar conhecer a palavra de Deus e ouvir a palavra de Deus. Se você ouvir a palavra de Deus e conhecer, você vai saber que Deus tem pensamentos bons a seu respeito. Isso não quer dizer que não vai ter sofrimento, que não vai ter angústia, porque teremos, os apóstolos tiveram, Jesus teve, nós temos. Mas essas situações ruins vêm para nos moldar, para nos formar, para nos preparar. Vêm porque Jesus está formando pessoas mais parecidas com Ele. Deus faz de nós irmãos mais novos de Jesus. E Ele usa todas as coisas que acontecem cooperam para o nosso bem. Nós que amamos a Deus, que fomos chamados segundo o propósito de Deus, que fomos chamados para sermos conformes à imagem de Jesus, a fim de que Jesus seja o nosso irmão mais velho. Então descanse nos pensamentos que Deus tem para você. Entenda o que Deus está fazendo em você. E confie nesse processo onde Deus leva você. Busque a palavra de Deus, acredite na palavra de Deus, somente na palavra de Deus. Se tem dúvida, conheça melhor a palavra de Deus, por isso eu convido você para todos os dias ler comigo um trecho da Bíblia.
Estamos aqui nesse caminho de lermos a Bíblia toda em um ano, seguindo a sequência da Bíblia 365. Se você não conhece, não sabe do que eu estou falando, olha aqui na descrição do vídeo que tem um link para você comprar a Bíblia 365. Procura sobre ela em outros sites, se você quiser. Mas é uma ferramenta que nos ajuda a ler a Bíblia numa linguagem muito boa, de fácil compreensão. Tem sido bênção na minha vida, na vida de tantas pessoas, vai ser bênção na sua vida também. Dá uma olhada na playlist que tem aqui no canal da Bíblia 365, tem vídeos desde a primeira leitura do dia 1º de janeiro, você pode acompanhar aí, quiser começar agora, quiser começar em janeiro, fica à vontade, né? Eu estou aqui me esforçando para trazer para você uma meditação todos os dias para te ajudar a pensar um pouco, refletir um pouco na palavra de Deus, entender a palavra de Deus, para que você queira ouvir a palavra de Deus e não aquilo que vai tecnicamente tornar sua vida mais fácil ou agradável. Que o Senhor Deus fale com você. Foi uma bênção ler mais um trecho da Bíblia com você e peço a Deus que Ele continue falando conosco todos os dias, revelando para nós os pensamentos que Ele tem a nosso respeito, que são pensamentos de nos fazer filhos e filhas. E essas coisinhas que passamos aqui são nada comparado à glória que há de ser revelada em nós. Deus abençoe você. Antes de ir embora, deixa um like no vídeo, verifica se está inscrito no canal e volta amanhã, porque se Deus quiser, todos os dias teremos aqui um vídeo comentando um dos trechos que lemos na Bíblia 365. Um grande abraço e até o próximo, se Deus quiser.